Às vezes nós ficamos a pensar, por que existe tanto sofrimento? E nós chegamos à conclusão que muitas das vezes, somente através do sofrimento é que uma pessoa acaba conhecendo o Senhor Jesus. Existe uma história de um homem que a esposa dele frequentava uma igreja evangélica. E esse homem, ele sempre zombava da esposa dele, sempre dava risada, falava mal da igreja, falava mal do pastor. E muitas vezes a esposa o convidava para ir na igreja e ele dizia que não ia na igreja. E houve também um amigo dele que acabou se convertendo e esse amigo muitas das vezes sempre tentou levar ele para a igreja, mas esse homem, ele nunca quis ir para a igreja. Ele falava que não precisava de ir na igreja, que não precisava que ninguém orasse por ele, que ele tinha Deus com ele e que ele não precisava de ninguém. O tempo foi passando, os anos foram passando, o homem tinha uma boa saúde e a profissão dele era sapateiro. E um dia no trabalho dele, ele, por um descuido, ele acabou machucando o pé direito dele. E ele não deu muita bolas assim para aquele machucado que ele fez no pé. Mas com o passar dos dias, o pé daquele homem foi piorando. O pé daquele homem foi inchando, foi ficando preto. E aquele homem então, ele foi levado para o hospital. Quando ele chegou lá no hospital, o médico examinou o pé dele e falou assim: olha, o senhor chegou muito tarde. Se o senhor tivesse vindo logo no início, a gente podia salvar o pé do senhor. Então nós já vamos marcar para daqui a 3 dias a amputação do seu pé. Quando o homem ouviu aquilo, o mundo acabou. Imagina só, minha amiga, meu amigo, o seu pé ser amputado. Aquele homem ficou desesperado. Chegou em casa chorando, angustiado, triste. Ele que era orgulhoso, estava todo ali aflito. E a esposa dele falou para ele: olha, você não quer ir comigo na igreja? Deus, ele pode fazer um milagre acontecer. Mesmo que o médico disse que vai ter que amputar, Deus pode fazer alguma coisa. Aquele homem, ele ficou pensando e ele disse assim com ele mesmo: mas eu nunca quis saber de Deus. Eu sempre falei mal da igreja, mal dos pastores. Acho que se eu estou passando isso é porque eu mereço. Ele pensou isso com ele. Mas a esposa insistindo, ele acabou indo na igreja. E no mesmo dia, ela levou ele na igreja. Chegando lá na hora da reunião, tudo aquilo que o pastor estava pregando parecia que era para ele. E aquele homem, do início ao fim da reunião, ele chorou muitíssimo. Ele se sentiu muito mal, se sentiu muito sujo. Ele pensou assim: se eu tivesse dado ouvidos à minha esposa, ao meu amigo, talvez isso não teria acontecido comigo. E quando o pastor fez oração pelas pessoas, o pastor pediu para as pessoas também fazerem um pedido para Deus. E aquele homem, bem baixinho, mais com a mente do que com a boca, ele fez uma oração. E ele orou: Senhor Jesus, eu sempre zombei da igreja, dos pastores, sempre zombei dos cristãos. Eu sempre disse que eu não precisava de nada disso. Mas hoje eu estou aqui, Senhor Jesus. Eu sei que eu não mereço nada do Senhor e acho que eu estou até passando por isso porque deve ser os meus pecados. Então, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Se o Senhor quiser me ajudar, o Senhor me ajuda. E o homem então saiu da igreja, saiu muito triste, ele havia chorado a reunião inteira. E passado 2 dias ele foi para o hospital para amputar o pé. Quando ele chegou no hospital, ele já estava preparado na cama, deitado. Veio então 2 médicos.
Aí o primeiro médico disse para o outro, para o amigo, falou assim: então vai ser necessário amputar? Aí o outro médico disse: claro, vai ser necessário. Vamos dar uma olhada aqui no pé dele. E quando eles destamparam o pé dele, o médico ficou admirado e falou para o amigo dele: mas há 2 dias atrás eu examinei o pé dele e até os ossos já estavam contaminados, nós teríamos que cortar o pé dele. E agora o pé dele está perfeito. Quando o homem ouviu aquilo, o homem começou a chorar. O homem começou a chorar e agradecer a Deus. Mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele tendo zombado de Deus, da igreja, dos pastores, Deus foi misericordioso para com ele e o curou. A partir daquele dia, o homem se converteu. Ele foi para a igreja e, a partir daquele dia, ele entregou a vida dele para Jesus. Se não fosse aquele problema que ele tinha passado, talvez nunca aquele homem iria se converter ao Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, o sofrimento, quando vem, é uma oportunidade para a gente se apegar com Jesus. Existem pessoas que veem o sofrimento e ela vai para a igreja, ela se converte, ela para de fazer as coisas erradas e Jesus muda a vida dela. Existem outras pessoas que veem o sofrimento e elas insistem em continuar na maldade e acabam morrendo cedo e morrendo sofrendo. No Salmo 34, no versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.